Momento para trazer a palavra de Deus para você nessa noite. E nós vamos ler a palavra em 1 Timóteo, no capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia no seu lar, deseja nos acompanhar, leia conosco nessa noite a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, está escrito dessa forma. Disse Paulo: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que nós vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Aleluia. Então, amados, aqui nessa noite, nós estamos simplesmente cumprindo o mandamento da palavra de Deus, né? Que Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus deixou esse trabalho com a igreja. Então, amados, é o nosso dever levar a palavra de Deus, levar o conhecimento a todas as pessoas, como Jesus falou para os seus apóstolos, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. Aleluia. Então, nessa noite, nós simplesmente estamos obedecendo uma ordem dada pelo Senhor há 2000 anos atrás. E essa palavra está chegando a você nessa noite. E nós queremos resumir algumas coisas da palavra de Deus, porque a vontade de Deus é que as pessoas conheçam a verdade. Você pode ver que hoje nós vivemos num mundo muito corriqueiro, muito conturbado, muita coisa para nos distrair, tirar a nossa atenção, nos ocupar, para que a gente não venha ter tempo em Deus. Porque, meu amado, a palavra de Deus diz a verdade, mas muitas pessoas não estão dispostas a acreditar na verdade, a aceitar a verdade que está clara na palavra de Deus, está bem exposta. E nessa noite eu quero falar aqui para você. Eu não sei a sua opinião, o que você acha, não sei o que você pensa, qual é a sua filosofia de vida, a sua religião, mas eu vou dizer não o que eu acho, o que eu penso, não a minha opinião. Nós vamos dizer o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, meu amado, uma verdade que o mundo não aceita. Que a Bíblia diz que o ser humano, nós que estamos aqui nesse mundo, aleluia, nós estamos mortos espiritualmente. A palavra de Deus diz que o ser humano está morto espiritualmente e está destinado à condenação eterna, à morte eterna, a separação eterna de Deus para sempre. Você pode ver, meu amado, que o Evangelho é uma mensagem tão urgente e tão séria, porque todas as pessoas têm que ouvir. É por isso que Jesus deixou essa missão para os seus seguidores. Todos têm que ouvir. Por mais que a pessoa não entenda, por mais que a pessoa não aceite, ela tem que saber disso, porque a Bíblia diz. Porque você pode ver, meu amado, as pessoas, elas sabem que todos morrem. A gente só sabe que a gente morre, mas não sabe o que acontece. Muita gente não sabe por que é assim. Você pode ver que o nosso mundo não é um mundo tão bom. Há muitas coisas ruins, há muita criminalidade, violência, muita maldade, corrupção, pecado, prostituição, egoísmo, tanta coisa ruim nesse mundo, tanto sofrimento, tanta dor. E muitas vezes as pessoas só aceitam e não param para pensar.
Mas a Bíblia diz, meu amado, que todo esse mal entrou no mundo por causa do pecado. Aleluia! Quando o pecado entrou no mundo, Deus ele se afastou, mas Deus não abandonou a humanidade. Por ele ser santo, ele precisou se afastar, não por ele, mas por nós, para que nós não morrêssemos. Aleluia, imediatamente. Mas a palavra de Deus diz, meu querido, que o ser humano, ele tem de enfrentar a morte física, que é a consequência do pecado. Porque houve primeiro a morte espiritual, a morte física. E nós já somos, nós podemos sentir a realidade de tudo isso. Porque nós, hoje, a humanidade é separada de Deus. Mas o pior de todo, meu amado, que a Bíblia diz, é a morte eterna. A Bíblia chama de segunda morte, quando todos os seres humanos que passaram aqui por esse mundo, que viveram muitos anos, milhares de anos antes de nós, morreram. Mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar para o juízo do grande trono branco. E ali eles vão ser julgados, meu amado, por Deus, cada um segundo as suas obras. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que eles serão atormentados para todo sempre, por toda a eternidade. A Bíblia chama de a segunda morte, a separação definitiva de Deus, onde nunca mais ela vai ter a oportunidade de servir a Deus, de acreditar em Jesus e de segui-lo. E é essa a verdade, meu amado, que Deus quer que o mundo conheça, que o mundo saiba, que o mundo entenda, aleluia, e que o mundo se salve. Por isso, nessa noite nós estamos aqui, meu amado. Alguém pode pensar que esse é um momento que não quer dizer nada, não representa nada insignificante. Mas eu quero te dizer, meu amado, esse momento aqui, ele é tão decisivo que pode decidir o destino eterno da sua alma. Aleluia. Por isso, nessa noite, meu amado, entenda a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus também diz que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Nós sabemos que Jesus veio aqui na terra 2000 anos atrás. Muita gente sabe que Jesus veio, sabe que Jesus era bom, sabe que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas muita gente não sabe o significado disso, o quanto é urgente, o quanto é preciso acreditar nele, o quanto é preciso invocá-lo, clamar por ele, buscar. Muitas pessoas não sabem que a salvação da sua alma depende totalmente dele. Aleluia. Por isso, meu amado, a palavra é de Deus, ela é a palavra da verdade. Aleluia. Nós queremos dizer para você nessa noite, queremos lhe ensinar através da palavra, que Jesus Cristo, ele não é uma religião. Jesus Cristo, ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que no seu nome, a humanidade pode encontrar a remissão dos pecados. No seu nome, no nome dele, no nome de Jesus, a humanidade pode receber o perdão e pode se livrar do castigo eterno que está reservado a todo ser humano que vem a esse mundo. Por mais que ela não entenda, não acredite, não aceite. Aleluia. Mas é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, meu amado, porque um dia nós ouvimos essa palavra. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se deu a si mesmo para resgatar todos os pecadores. Uma coisa que o mundo não sabe, meu amado, quando Jesus ele veio aqui, e ele morreu na cruz, e ele derramou o seu sangue naquela cruz. Isso aconteceu, não era porque ele não tinha poder, não era porque ele era fraco, não era porque aquelas pessoas tinham mais poder que ele. Ele mesmo se entregou, ele mesmo deu a sua vida. Porque, meu amor, através daquele sangue de Jesus, aquele sangue inocente, sangue de um justo, Deus estava provendo um meio de perdoar todos os pecados
de todas as pessoas da humanidade. Aleluia. Mas só que você vê que poucos entendem, poucos estão se portando com isso. Muitos não estão interessados. Porque, meu amado, você pensa que você vai viver aqui nessa terra para sempre. Você pensa que aqui, como a vida começa aqui, a vida termina aqui. Pois você está muito enganado, meu amado. É hora de pensar na sua alma. É hora de pensar no seu destino eterno. Porque a Bíblia diz, enquanto a vida há esperança, depois da morte segue-se o juízo. Aleluia. Porque, meu amado, nós não queremos falar muito nessa noite, mas nós só queremos dizer uma coisa. Sem Jesus Cristo, não existe esperança de salvação para ninguém que vive debaixo dessa terra, em cima dessa terra, esse chão que nós pisa. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém pode chegar a Deus. Foi isso que Ele falou para os seus discípulos antes dele subir ao céu. Aleluia. Então, meu amado, nessa noite, nós não queremos levar você para a nossa igreja. Nós queremos levar você para Jesus. Que você venha pensar, que você venha se lembrar dele, que você venha entender que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, sendo crucificado, açoitado, crucificado, humilhado naquela cruz, ele estava sofrendo no nosso lugar, estava morrendo pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós não sofresse um castigo tão horrível que está reservado para toda a humanidade. Aleluia. Então, meu amado, quando o apóstolo Paulo ele diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Paulo está dizendo isso que nós estamos falando nessa noite. A verdade é essa, amado. O mundo se encontra morto espiritualmente, separado de Deus e destinado à perdição. A verdade é, meu amado, só Jesus pode salvar o ser humano. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Essa é a verdade que o mundo precisa entender. Aleluia. Às vezes eu fico pensando, meu amado, como é difícil as pessoas compreender que precisam de Jesus. Como é difícil fazer as pessoas entender que sem Jesus elas estão perdidas. Por isso, nessa noite, meu amado, não deixe a vida te distrair, te iludir. Não deixe esse mundo te enganar, meu amado. Porque os dias estão passando, o tempo está se esgotando. Vai chegar um dia que o ser humano vai querer a oportunidade de perdão, de salvação e não vai mais poder. Aleluia. Por isso, nessa noite, amado, quero te dizer que Jesus, Ele te ama, Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.